E aí, pessoal, tudo bem? Meu nome é Kelly, bem-vindos ao Investigando Eu. E hoje o tema do vídeo vai ser um papo sincero sobre soltar. Bom, os últimos meses eles foram bem intensos, para falar a verdade. Ali, desde o início do ano de janeiro, aconteceram várias transformações na minha vida. Tomei várias decisões ali muito importantes para mim, que eu considero estar alinhada com o que eu sou hoje, com o que eu gostaria de ser amanhã. Então, não foram decisões fáceis de serem tomadas, porque a gente cresce achando que a gente precisa fazer uns passinhos ali, entrar na faculdade, arrumar um emprego dos sonhos. E isso vai ser aquilo que vai nos trazer plenitude, né? Até quando a gente tá nesse momento e percebe que não, que isso não era real e que aí você se questiona se está fazendo algo errado, o que aconteceu. Mas não, isso é só quando você mergulha no processo de autoconhecimento, muitas vezes você percebe que tudo aquilo que você estava sendo não tem a ver com a sua essência, com o que você é de verdade. Então, descobrindo isso, e quando você expande, quando você percebe, fica muito difícil de ignorar. Você não consegue ficar no mesmo local, fica desconfortável. E foi isso que eu fiz, acho, desde o início do ano ali. Eu estava numa empresa muito bacana, estava trabalhando na multinacional. E eu percebi que não era aquilo que eu queria para minha vida. Eu não queria um trabalho onde eu teria que estar ali, sei lá, de manhã até de tarde, sentado na frente de computador, sabe? Tipo, peguei um ranço muito grande de planilhas. Mas eu aprendi muito também. Eu sempre sou uma pessoa que tento tirar ali tudo de bom, os aspectos positivos. E claro, toda situação que você está, que você se coloca, é um espelho, porque a partir dali você vê como você se sente e se aquilo é bom ou não para você. E você vai se conhecendo, sabendo do que gosta, do que não gosta. Enfim. Então, pedi demissão, saí do trabalho e eu vou pensando, nossa, o que eu vou fazer agora? E, enfim, ativou várias crenças limitantes, tá? É nesse momento que você percebe o tanto que você estava funcionando a partir de uma historinha que te contaram lá na infância, ou uma história que você criou para si mesma quando você era adolescente, só que agora não serve mais. Então, é abrir mão de toda uma história, você abrir mão ali do que disseram que era certo, sabe? De toda uma história que você comprou há muitos anos atrás, e que você estava dentro desse caminhozinho ali, e era só aquele ali que ia te trazer sucesso. Então, assim, mentalidade bem pequenininha. Então a gente vai crescendo, vai mudando, vai conhecendo outras pessoas, outras realidades e vai vendo que há várias possibilidades ali. Enfim, então foi bem desconfortável para mim essa questão, porque assim, ativou vários gatilhos também, e ao mesmo tempo quando você tá passando por estudo, você fica pensando, cara, eu tô louca, né? Aquele questionamento de lucidez, porque a gente tá indo contra a corrente, né? Muitas vezes, quando a gente tá indo contra a corrente, a gente pergunta se realmente está ação ou não. Tem esses questionamentos. Então, foi um momento bem desconfortável, ainda tá sendo, só que, de certa forma, vale muito a pena. E por que você acabou de falar que tá desconfortável, por que vale a pena? Porque, galera, o sentimento de liberdade, o sentimento de eu estou vivendo. Eu sinto que agora eu realmente estou vivendo. Eu sinto que agora eu realmente sou eu. Então, assim, é muito importante isso. E para mim, isso traz uma felicidade genuína, sabe? E é isso que eu sempre quis para mim. Tipo, ser feliz, que no final é isso que tá todo mundo procurando, sabe? E você vai vendo que, você vai percebendo que a vida é muito mais sobre literalmente viver, experienciar, ouvir histórias, contar histórias, compartilhar, do que simplesmente ter ali a casa, o carro, o apartamento ou o emprego dos sonhos. Uma outra mudança muito forte para mim que ocorreu foi a questão da carreira. Eu não só saí do meu emprego, como eu também estudo na UNB, né? Eu fazia engenharia de produção e eu mudei para antropologia. Como eu decidi que eu quero trabalhar com pessoas, que eu quero estar com pessoas ali, e que é isso que me fazia, acho que feliz de certa forma, e também o modelo de trabalho que eu gostaria de ter no futuro. Então eu falei, cara, não faz mais sentido eu estar aqui. E sabe quando você ia para as aulas e, sabe, ficava aquela estagnação, você queria sempre sair, enfim. E quando você não aguenta mais, eu falei, né, não tem como. Eu já estava com 60% do curso, mas falei, não, vou ter que trocar, porque se eu ficar aqui, eu vou estar indo muito contra a minha essência. Eu vou estar indo contra mim.
Então, eu ia estar ultrapassando meus limites. Então, assim, quando você vai para essa questão do autoconhecimento, você percebe que. Eu percebi que aquilo não era para mim. Eu percebi que a escolha, anos atrás, do meu curso era totalmente voltada, não, eu quero fazer algo que vai me trazer dinheiro. E não só isso, eu queria muito ser valorizada pelas outras pessoas. Então, era muito mais sobre eu me sentir importante, querer ter algo que ia me trazer aquele sentimento de eu ser importante, de eu ter valor e tal, uau, dinheiro, essas coisas, do que realmente algo que, e a questão financeira também, do que literalmente algo que tinha a ver comigo, com que eu realmente desejasse trabalhar ali. E então, quando você percebe isso, você também não só se autoconhece, como você também conhece seus limites e começa a respeitar eles. Isso que é importante, né? Você respeita seus limites e fala, não, isso aqui não dá para mim mais. É quando você entende que se forçar a fazer as coisas simplesmente por dinheiro, por qualquer outra coisa que fosse, sabe? Não faz sentido. Porque é como se você tivesse você próprio se machucando. Então, eu decidi não mais fazer isso e atender um chamado também. E foi aí que eu decidi, velho, vou fazer antropologia. E já tô cursando, e assim, acho que a diferença é muito real ali na hora. Quando você se identifica, quando você faz algo que você quer, é leve, não é pesado. Você não precisa ficar se empurrando para ir, se empurrando para estudar. Você fica com vontade de fazer aquilo, sabe? E a vontade é muito importante. Porque no final das contas, quando você vai expandindo, quando você vai se autoconhecendo, você percebe que primeiro que você não começa a aceitar mais o mínimo, sabe? Só ter dinheiro ali, ou só. Se aquilo não te nutrir, não vai fazer sentido. Não faz sentido para ti. Então, foi algo muito importante, que agora eu não queria só ter dinheiro, só segurança. Eu também queria fazer algo com propósito e que tivesse a ver comigo, que eu ia estar feliz fazendo aquilo, sabe? Então, nessas mudanças aí, atingiram vários gatilhos, porque eu achava que se eu fosse fazer outra coisa, não fosse engenharia, fosse fazer uma coisa de humanas, eu ia ser uma pessoa, sei lá, que eu ia ficar perdida, ou que eu ia passar fome, sabe? Vários medos ali, você vai vendo o tanto de medo que você tem. Porque quando você vive no modo de sobrevivência, você sai fazendo as coisas ali, dando um passinho minúsculo de cada vez, com medo de errar, com medo de fazer escolhas. E você perde esse medo, sabe? Eu acho que nem perde esse medo, eu acho que você ganha coragem. Você ganha coragem para ser você. E é preciso muito coragem para ser você mesmo. É preciso muita coragem para frustrar as expectativas das outras pessoas. As expectativas que as outras pessoas também têm sobre você. Porque você tem que sustentar aquilo. Entendeu? Você tem que sustentar seu próprio sentimento, seus próprios medos e sustentar ainda as cobranças externas que vão vir até você, as perguntas, os questionamentos. E por isso que é importante que você esteja muito presente e fiel àquilo que você quer. Entendeu? Porque você vai ser testado. Então, esteja firme na sua decisão e vai. Mas tem uma citação, né, do Oliver Wendell Holmes que fala: uma mente que se expande a uma nova ideia jamais retornará ao estado inicial. E exatamente, você não vai mais usar máscaras. Vai ser tão desconfortável não ser você que você não vai conseguir ser outra coisa. E algo que eu notei que foi muito, muito importante foi que todo aquele amor próprio, autoestima que eu desenvolvi, né, que eu consegui construir, estou desenvolvendo ainda, é muito importante, porque durante esses momentos nublados, de, sabe, de tormenta, é muito fácil você simplesmente se deixar, você não se cuidar mais, sabe, não se alimentar direito. E por isso que é importante que você tenha autoestima, que você descubra seu valor, porque independente de qualquer coisa que esteja acontecendo, você nunca vai se deixar. Você vai sempre se cuidar, porque você é o seu ativo mais importante. Então lembre-se disso, sabe? O mundo pode estar desmoronando, mas vai lá, vai você vai se alimentar, você vai comer, vai fazer atividade física, porque você tem que cuidar de você. E é isso, gente. Então é muito, muito importante, sabe? Porque no momento de caos, não abra mão de vocês. No momento de caos, jamais abra mão de vocês. Teve algo muito interessante. Eu participei da iniciação em Kriya Yoga, né? E durante lá os 2 dias que a gente teve, o professor falou algo muito interessante sobre a questão do karma, né?
que quando a gente entra nesse processo de se entender, de se autoconhecer e de, claro, né? Ai, quero, sei lá, cuidar desse karma, quero resolver tudo que eu tenho para resolver, quero evoluir espiritualmente. Ele falou assim: ó, vocês não estão limpando o karma de vocês, né? De certa forma, quando você evolui, você acelera ele. Por isso que vai ter várias coisas te testando, entendeu? Porque você tá acelerando para que isso passe mais rápido. Como você tem mais consciência, tem mais controle emocional, ter mais amor próprio, autoestima, você vai conseguir lidar com várias coisas. Então é por isso que elas estão aparecendo para você de uma forma bem mais rápida do que apareceria anteriormente. Justamente por isso. Então, porque você acelera aquilo que você tem que resolver. Por isso que fica aparecendo para ti. Tu vai num teatro, tem uma peça lá que fala literalmente uma parte da sua vida. Vai aparecer pessoas para testar, para ver, tipo, se você realmente tem amor próprio. Vai aparecer, tipo, você vai estar sem dinheiro, vai aparecer uma coisa que, tipo, que não é legal para você fazer para te testar. Então, ó, é isso. Testes nunca vão faltar, sabe? Pessoas para te testar, para te mostrar. E é interessante que você vê também nesse processo o como você evoluiu, né? Você fala, nossa, olha só a visão que eu tô tendo agora, a percepção que eu tenho. Muitas vezes eu nem ia entender o que estava acontecendo, agora eu já entendo, eu consigo me posicionar. E o melhor de tudo, você não vai se desequilibrar, sabe? Ficar desnorteado por qualquer coisa também. Porque você, o que acontece? Eu percebi também uma coisa que eu não tinha meu lado emocional muito desenvolvido, sabe? Tipo, foi algo muito negligenciado, eu não entendia minhas emoções. Então foi um processo de entender, de mapear minhas emoções, entender o que eu estava sentindo, quais são os gatilhos. E a partir disso, hoje eu já entendo minhas emoções e, sei lá, quando acontece algo que não sai como planejado, eu não fico, sei lá, eu não desmorono, sabe? Eu não vou ficar, nossa, minha vida acabou, sabe? É isso, tipo, próximo, né? Você vai lidar aquilo da melhor forma possível, não vai se autoflagelar, e isso é muito importante. Então, esse é o resuminho, né, dos últimos dias, e ainda está em andamento. Logo mais teremos mais vídeos aí no canal. Então, foi um momento muito importante, muito desafiador, mas muito importante também, que foi o momento onde eu mais me conheci, onde eu mais entendi o que eu realmente queria. E, gente, se tá doendo, se tá desconfortável, é porque você tá no caminho que muitas vezes não é para vocês, sabe? Se você tem que se forçar muito ali, não tô falando de você se limitar e de não fazer uma coisa que te desafia, mas eu tô falando que muitas vezes continuar no emprego ali que você tá tendo crise de ansiedade, ou continuar convivendo com pessoas que você não se sente bem, sabe? Medo de abrir mão, medo de ficar sozinho, ou você entra em relacionamentos disfuncionais e você permanece ali. Cara, não é para você. Não é. Se é desconfortável, se não te nutre verdadeiramente, não é para você. E algo que eu venho percebendo muito também é que o amor é muito diferente do que a gente acha que é. Muito mesmo. E tá muito além daquilo que a gente aprendeu, sabe? E eu acredito que eu tô fazendo. Eu senti também que eu estou sendo alguém revolucionário, estou fazendo algo que é revolucionário. Porque da onde eu vim, pessoas que vêm da onde eu venho, muitas vezes não chegam onde eu cheguei, sabe? E perceber que, tipo, pra mim, uma mulher preta, jovem, e que tá tendo acesso a conhecimento, que tá estudando e que tá fazendo aquilo para mudar a própria vida, a própria percepção da realidade, isso é algo revolucionário. Quando vocês não seguem a mesma linha que outras pessoas estão seguindo justamente ali por efeito manada, quando vocês se posicionam, quando vocês falam, eu não vou fazer isso porque isso não se alinha com os meus princípios, você tá ligado que isso é revolucionário? Quando você não aceita o mínimo, quando você não aceita migalhas, cara, isso é muito grande. E acho que um recado que eu recebi da espiritualidade muito interessante é que quando a gente está fazendo algo grande, ele não vem de uma vez, tá? Ele não vem de uma vez, por quê? Porque tá fazendo bases, tá criando as bases ali, igual quando vai fazer um prédio, primeiro eles cavam lá embaixo, monta toda a base física para depois subir. E é isso que está acontecendo. A gente não consegue expandir se a gente não tiver bases fixas, bases sólidas. E é isso que esses momentos iniciais são.
A gente está mudando as nossas bases, mudando nossos modelos mentais, mudando as nossas crenças. A transformação, ela é interna. Então, a partir disso, e só depois disso que você consegue ter ali certinho o que você quer, você entende a sua essência, entende o que faz sentido ou não para você, abre mão das outras coisas, abre espaço, é aí que você começa a crescer. E é aí que você se entende e tem coragem e vontade, porque o que você vai precisar muito é vontade. A sua vontade, o seu desejo por realizar, por fazer alguma coisa, vai atrair as pessoas certas, você vai receber as informações que você quer, que é necessário para você realizar tudo aquilo que você quer. Então, tenha vontade, tenha coragem. E o mais importante, solte.